O governo angolano está a negociar uma renovação da dívida ao banco norte-americano JP Morgan, onde Angola recebeu US$ 1.000 milhões em duas prestações e que estava previsto o pagamento para o final deste ano. Pelo que tudo indica, o governo angolano não pode pagar, não quer pagar, não vai pagar. Agora este empréstimo está a negociar, renegociar, para que a dívida seja paga no próximo ano. Essa matéria é muito séria, principalmente para os angolanos e principalmente para os potenciais investidores em Angola e também para os parceiros internacionais de Angola. Estou a falar daqueles países que emprestaram dinheiro a Angola e daqueles países que pretendem emprestar dinheiro a Angola. Matéria muito séria quando um país solicita a renegociação da dívida, porque passa muita informação à volta desta decisão. E antes de falarmos aqui dos pontos negativos e positivos desta medida, do que realmente está a acontecer em Angola, eu quero lhe pedir, antes que te esqueças, de fazer like neste vídeo. E obrigado a você que colocou like antes de eu pedir. O seu like é um pagamento do meu salário, razão pela qual essa matéria aqui vai ser entregue a muito mais pessoas. Obrigado a você que é membro do canal, que suporta esse canal aqui. Obrigado a você que é membro do Serviço Comunidade, porque sois vocês a razão pela qual o canal claramente existe. Quero primeiro te convidar para pôr aqui a sua marca, para ser vista por mais de 1.000 pessoas todos os dias, por mais de 1 milhão de pessoas todos os meses. O seu negócio tem de ser visto. Para anunciar, aqui na descrição, aqui no meu site, está o meu e-mail, envia-me uma mensagem que a sua marca poderá passar aqui e assim ser vista todos os dias por mais de 1.000 pessoas todos os dias. Que redundância, mas deixa passar. Família, qual é a matéria? Bom, o governo angolano, como nós sabemos, tem um orçamento de 2025 deficitário, porque tem uma dependência em volta dos 49% de receitas a vir da dívida. Essas dívidas vão sendo pedidas trimestralmente ou semestralmente. O ano orçamental está quase a terminar, mas mesmo assim Angola precisou de dinheiro para fechar o orçamento. E tanto que precisou de receber e também de pagar. E está previsto, até dezembro deste ano, o governo angolano pagar ao banco americano JP Morgan US$ 1.000 milhões, mais a taxa de juros, que é de 9%. Empréstimo este que deu que falar em Angola, porque o governo imputou 1.9 mil milhões de dólares em garantias soberanas. Ou seja, se eu não te pagar esse dinheiro, se eu não te pagar, nós Angola não pagarmos até dezembro os 1.000 milhões de dólares que te pedimos, o Estado vai te devolver 1.1 milhões de dólares. Chama-se dívida soberana. Okay? Se eu não pagar, se eu falhar o pagamento, eu vou te pagar isso em grande. Razão pela qual os bancos não resistem à garantia soberana. Tanto que fala-se muito de que Angola já também concedeu garantias soberanas de exploração de terras, de mares e não só, para garantir o recebimento do empréstimo. São medidas muito difíceis, muito perigosas, mas também acontece em um cenário familiar, quando eu vou ao banco solicitar um empréstimo e o banco me pede uma garantia. Eu imputo a minha casa, ou imputo a minha empresa, ou então as minhas ações na empresa X. Okay? É arriscado, é perigoso, mas demonstra também claramente a sua confiança de pagamento. Ou seja, se eu não pagar a dívida, eu vou entregar a minha casa. E Angola disse, se eu não pagar a dívida, vou pagar 2 vezes mais aquilo que eu recebi, que é 1.9 mil milhões de dólares, menos 100, né? Ponto. Por ali. Mas o que é que isso significa realmente, Joaquim? Quais são os perigos? Quais são as vantagens? E também há uma solução para esse problema não se repita? Ou então Angola poderia evitar essa questão aqui de renegociar a dívida e assim passar a imagem negativa aos seus potenciais investidores e também credores? Haveria uma solução de, ao invés de solicitar a renegociação da dívida, porque passa muitas mensagens negativas, havia outra solução. Só que outra solução não é possível se nós aqui nos apegarmos na entrevista da senhora presidente da Bodiva, Cristina Lourenço, a presidente da Bolsa de Valores de Angola, quando dizia na sua entrevista a expansão de que a nossa economia não tem profundidade. Okay? A senhora falou isso, e a senhora é PCA, ou PCE da Bodiva, da Bolsa de Valores. O que vem dela, a nível da Bodiva, tem imensa autoridade. E quando a senhora disse que Angola não tem profundidade, está a dizer que nós não temos empresas, não temos negócios, não temos dinheiro, não temos investidores.
Razão pela qual o governo angolano muitas vezes recorre a empréstimos externos, explicando. O governo angolano podia não pedir a renegociação da dívida e podia apenas emitir título de tesouro. Só que Angola não tem investidores. Aqueles investidores que compram as ações no país são os mesmos, são pouquíssimos. Ou seja, quando uma empresa vai à IPO ou quando o Estado emite dívidas, Angola não tem tantos investidores a ponto de que, emitimos X milhões de dívidas, agora, passados 3 meses, emitimos mais X, aqueles que não compraram vão comprar agora. Aqueles que não compraram na segunda vez vão comprar agora. Não, é que os pouquíssimos que nós temos compram todas as ações e quando o governo emite mais, eles até compram todos, e quando o governo emite pela terceira vez, eles já não têm mais dinheiro. E não tem mais ninguém que tenha dinheiro. Por isso é que o mercado não tem profundidade. Ou seja, há pouquíssimos bancos, há pouquíssimas empresas, há pouquíssimos investidores. E tanto que, inclusive, o risco sistêmico quase que não existe na nossa economia. Porque é muito pouco. Ou seja, os players são pouquíssimos. E por não haver condições internas de cada vez mais emitirmos título de dívida pública, assim conseguimos dinheiro internamente e não precisar negociar as nossas dívidas, a solução vai ser sempre esta: pedir para renegociar. Quais são os pontos negativos e positivos desta medida? O que é que isso todo significa? Quer dizer, a matéria significa que o país não quer pagar a dívida agora, ou não pode pagar a dívida agora, por razões várias. E essa medida tem razões negativas, ou tem consequências negativas, mas tem positivas. Entre as positivas está o facto de que o governo angolano está aqui a evitar o incumprimento ou o default, falta de pagamento. Porque se faltar o pagamento no dia X, do mês X, do ano X, que assinou lá no contrato que vou pagar a dívida completa, se falhar, o governo angolano vai ter que entregar a dívida soberana, que é de 1,9 mil milhões de dólares, que é 2 vezes aquilo que recebeu de empréstimo. 2. Entrando em default, passa a mensagem para os seus parceiros internacionais de que esse país aqui está a falhar para muita dívida, não é seguro, é arriscado, eu não volto a emprestar dinheiro a esse país. Eu que até queria investir, mas não investo mais. Eu que já investi, o que eu vou fazer? Vou vender aquela empresa de forma imediata. O país pode acontecer no país uma avalanche de vendas de empresa, vendas de ações, retiradas de investidores e não só, e o país claramente cair em bancarrota. É um sinal claro de que nós não temos liquidez, nós não temos dinheiro. Não temos dinheiro para poder pagar agora. Por que não há dinheiro? Porque existem outros compromissos. Há muita pressão da dívida. Temos outras dívidas por pagar. Temos outras contas por pagar. Agora é dezembro, temos que pagar 13º, serviços de férias, salários, temos que pagar muita coisa. Mas novembro e dezembro é muito apertado para as contas públicas. É um país onde o RH em recursos humanos é muito grande. Aliás, até próprio dos países que vieram de um sistema socialista / comunista. Ponto. Então, aqui os pontos negativos. Então, Angola faz bem em dizer de antemão de que, vamos renegociar para evitar todos esses males. Renegociar é uma medida, anunciar o renegociamento é positivo para evitar os casos piores que aqui acabei de citar. Significa que Angola, do ponto de vista positivo, tem controle da sua dívida, está a acompanhar milimetricamente e consegue tomar decisões com muita antecedência. E ainda que olhando para os pontos negativos, significa dizer que em Angola existem muitos pobres. Existe uma classe pobre, uma classe alta, e a classe média está em ponto de equilíbrio. Não está rica, não está pobre, mas está muito mais próximo de dar um passo para trás do que para frente. Ou seja, se ele tentar investir, pode ficar sem comer. Se tentar ficar sem comer e investir, também pode claramente... Quer dizer, ele não pode dar nenhum passo à frente, não consegue dar um passo à frente e está a lutar para não dar um passo atrás. Existe uma classe muito pobre, que não tem nada, e depois uma classe paupérrima, que tem zero, mas alguma coisa, são aqueles que comem no contentor. Tem uma classe média que está a lutar imenso para não poder ir para a pobreza e não consegue ir para a riqueza porque está no ponto de equilíbrio. Não tem mais nada, ou seja, mesmo que ele trabalhe mais, não consegue chegar lá. Ok?
Ele precisa que as condições macroeconômicas fluam a seu favor. Ele precisa que haja no país ou mais energia, ou mais ricos. A perceber? Por exemplo, a questão dos que trabalham com artes. Eu trabalho com arte. Suponhamos que eu seja um humorista ou seja um cantor. Mesmo que eu queira fazer mais shows em um país onde a população também está pobre, eu não consigo fazer mais shows. As salas não enchem. Porque as pessoas... Porque eu preciso que angolanos sejam também ricos para que possam encher a sala. Ou então tenham dinheiro de sobra para poderem encher as salas. Ou seja, em ponto de equilíbrio, mesmo que eu queira trabalhar muito, 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 eu não vou conseguir mais dinheiro. Porque quem devia comprar não tem dinheiro. Eu quero fazer mais shows, e shows todos os fins de semana. Até quero fazer shows segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, na mesma sala. A sala segunda-feira enche, a terça fica meia e na quinta vem zero. Porque as pessoas são as mesmas. E os meus shows são as mesmas músicas, ou então as mesmas piadas, e as pessoas não vêm. Não vêm porque já viram ontem, e as outras pessoas também não vêm porque não têm dinheiro. Ok? Logo, esta medida, claro, é um sinal negativo a nível da nossa economia, porque países que estão bem não renegociam dívidas, ok? Na sua maioria emitem outro tipo de dívida para poder aqui pagar a dívida, porque tem um mercado com profundidade, um mercado expansoso, ok? Outros sim pedem empréstimo para poder pagar esse empréstimo, para evitar esta mensagem negativa de que eu estou a renegociar, porque tudo que a gente decide fazer vira notícia e o mundo se apercebe. Okay? Então, se eu puder tomar decisões que não se tornem notícias, que não seja, que não seja matéria de discussão a nível de analistas, depois é dissipada, eu tomo. Ou seja, quando eu emito título de dívida pública, a notícia gira em volta disso. É normal emitir título de dívida, apesar de que, claro, os mais atentos sabem que o governo ou quer retirar o dinheiro no mercado, quer combater a inflação, ou quer pagar, quer sustentar as suas contas públicas. Duas decisões, são duas medidas. Ou quer remover dinheiro na economia para reduzir a inflação, ou quer sustentar as suas contas públicas. Okay? E essas duas decisões não criam muito alarigo. Okay? Já quando penso em renegociar a dívida, cria claramente muito alarigo, porque as pessoas percebem que era para pagar em dezembro, não queres pagar em dezembro, o que é que se passa contigo? Não posso, não quero, não estou em condições. Está a perceber a questão? No entanto, Angola fez bem, em suma, por decidir renegociar a dívida. E claro, o JP Morgan fica a ter Angola como sendo um credor, um devedor não muito seguro, apesar da oferta grandiosa da garantia do Estado, que até é aliciante. Muitos bancos querem ter esta garantia, mas sabe que não é tão seguro assim. Não é tão seguro assim prestar esta empresa, a este governo dinheiro. E Angola, claro, tem a vaidade de continuar a pedir empréstimo porque confia na sua robustez a nível de recursos naturais, na sua fonte incessante, entre aspas, incessante, de obtenção de receita, que são recursos naturais. Qual é o teu comentário em volta dessa matéria? Qual é a tua dúvida, o teu acréscimo? Estamos juntos, faz o like, subscreva. Até já, que Deus abençoe como sempre. Amém.